TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos os presentes. Gostaria inicialmente de agradecer a presença do nosso vereador J. Silva, agradecer a presença do Dr. Vitor Valente, que é professor de Direito da PUC Campinas, agradecer a presença do nosso vereador Rodrigo da Farmadic, a presença do senhor Marcos Ferreira, nosso Ceará, que é vice-presidente do Conselho Municipal de Segurança Pública, Dr. Carlos Henrique Pinto, nesse momento representando o nosso vereador Nelson Osner, que já foi nosso secretário de Segurança Municipal aqui de Campinas, a presença da dona Margarida Lúcia, presidente do Conseg Sul, obrigado, dona Margarida, a presença do senhor Paulo Lima, que está representando o nosso vereador Vinícius Gratti, e a todos os demais presentes, funcionários, pessoal do cerimonial, obrigado, como sempre, pelo trabalho. Bom, com a presença do nosso vereador Rodrigo da Farmadic, gostaria de dar início à nossa reunião ordinária, a 9ª reunião ordinária da Comissão para Assuntos da Segurança Pública, que está sendo realizada no dia 27 de novembro de 2017, nessa segunda-feira, às 16 horas, no plenário José Maria Matosinho, da Câmara Municipal de Campinas. Inicialmente, senhores e senhoras, vou fazer só um rápido pedaço aqui, vereador Jota, vereador Rodrigo, que é sobre a questão deliberativa da Comissão de Segurança. Então, inicialmente, o parecer está aí, Bom, ponto 1 da Comissão de Segurança é a discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Marcos Bernadelli, favorável ao PLO 162/17, processo número 224421, de autoria da Comissão para Assuntos de Segurança Pública, que revoga a Lei 9388, de 1 de outubro de 97. Bom, só para deixar explicado para os nossos convidados de hoje, para todos que nos assistem da TV Câmara, a Comissão do Assunto de Segurança, desde o começo, né, Jota, nós decidimos aqui em revogar, Rodrigo, o senhor como suplente, né, estava de suplente do Tico, né, e agora está oficialmente, então seja bem-vindo à Comissão de Segurança, obrigado pela presença e contamos com o apoio do senhor nas deliberações aqui nos assuntos de segurança da nossa cidade. Mas, como nós estamos explicando até para o nosso vereador Rodrigo da Farmadic, que está assumindo hoje, em todas as reuniões nós decidimos por revogar algumas leis que já estão ou que nunca entraram em uso na cidade de Campinas, leis estas que tratam de assuntos da segurança. Então, nós fizemos um estudo grande de todas as leis que falavam de guarda municipal, de segurança pública, de taxas envolvendo a segurança, bombeiros, vigilância patrimonial, a questão da segurança privada, e decidimos por revogar algumas e todas as comissões a gente acaba revogando alguma lei. E foi acertado aqui que nós consideramos tão importante quanto a criação de novas leis que auxiliem, mas também revogação de leis de 1985, 88, 90, que já não tem mais nenhuma utilidade para uma cidade e acabam até prejudicando aquelas pessoas que eles estão pesquisando uma lei, estão precisando de algum assunto e não conseguem fazê-las serem cumpridas. Então, especificamente, essa lei foi de relatoria do Marcos Bernadelli, nosso vereador, que é a Lei 9388, de 97, que tratava... A referida lei em vigor torna obrigatório que as empresas de segurança, serviços de segurança do município de Campinas, cadastrem seus funcionários junto à Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública. Sucede, porém, que tal lei, de há muito tempo, além de não ser aplicada no nosso município, tal atribuição fiscalizatória tem sendo feita pela Polícia Federal, de forma efetiva e potencial, nos termos do artigo 198 da Portaria 3233/2012 da Delegacia Geral da Polícia Federal, de 10 de dezembro de 2012, conforme anexo. Ademais, sabe-se que as empresas do ramo de segurança têm de cumprir em diversas leis do município e até mesmo leis federais, pois muitas delas possuem armamento. Assim, revogando essa lei, dar-se-á mais segurança jurídica ao empresário, pois saberá de uma vez que não precisa enviar dados à Secretaria Municipal da Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública. Então, o que é isso aqui? Isso para deixar claro para toda a população. Existia uma lei de 97 que obrigava que todas as empresas de segurança privada encaminhassem e mantivessem um cadastro atualizado de todos os vigilantes que prestavam serviço na cidade. Mas essa lei nunca entrou em vigor
e ela a meu ver, ela é irregular, porque a Polícia Federal ela abrange toda o cadastramento, todo o controle das empresas de segurança. Então, nós pedimos para revogar essa lei, e aqui está a relatoria do Marcos Bernardelli, que está favorável à questão da revogação. Então, só o resumo, né? O Marcos Bernardelli colocou no seu relatório: desta forma, com a revogação da lei, o empresário terá mais segurança jurídica, assim como eu já li, e ele dá o parecer favorável ao projeto de lei, que é o projeto de lei que revoga. Então, coloco a votação o vereador J. Silva. Como o senhor vota? Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Tenente Santini, vereador Rodrigo, o doutor Ivo Valente, que é o convidado da comissão nesta tarde, doutor Marcos aqui ao meu lado, senhoras e senhores, convidados, assessores. É um prazer enorme participar mais uma vez da reunião desta que é uma das mais importantes comissões desta casa, que é a Comissão de Segurança Pública. E conforme o próprio vereador Santino já citou, existem leis que hoje não tem mais como ela estar em vigor, atrapalhando, inclusive, a pessoa que vai fazer uma pesquisa. De repente, ela dá de cara com uma lei que não tem regulamentação, uma lei que não está valendo. Só vai atrapalhar a pesquisa da pessoa que procura, né? Então, é importante revogar algumas leis nesse sentido, e eu sou favorável ao relato do vereador Marcos Bernardelli. Muito obrigado, vereador J. Silva. Vereador Rodrigo da Farmadic. Boa tarde, senhor presidente, vereador Tenente Santini, vereador J. Silva, o colega Marcos Ceará, né? Marcos Ceará. Vai, tudo bem? Cumprimento a todos presentes também, todos que nos assistem pela TV Câmara. Inicialmente, eu gostaria de parabenizá-lo pela condução dos trabalhos junto à presidência dessa comissão, agradecer as palavras e dizer que hoje é o primeiro dia, né, na comissão. Agora eu devo ser o vereador presente em mais comissões aqui nessa casa durante esse mandato, porque assumi já tinha um compromisso de algumas comissões e assumi agora as comissões do ex-vereador Tico como suplente, agora como titular. É importantíssimo também, como bem disse o nobre vereador, não só legislar, como também acompanhar e revogar algumas das leis que estão inócuas. E uma delas é essa que nós estamos discutindo hoje e deliberando. E eu acompanho o voto do nobre vereador, líder de governo, Marcos Bernardelli, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Rodrigo da Farmadic. Mais uma vez, muito obrigado pela agora sim titularidade na Comissão Permanente de Assuntos de Segurança. O senhor também, que já, mesmo não sendo Comissão de Segurança, sempre nos procurou e sempre esteve muito preocupado com a questão, principalmente da Guarda Municipal na sua região, na região dos diques. Então, acho que o senhor vai muito contribuir com o nosso trabalho aqui. Então, com 3 votos, encaminha, né? Bom, senhores, que em relação aos assuntos deliberativos da Comissão de Segurança, não mais nada para ser tratado. E nesta data, como em todas as nossas reuniões de segurança, nós sempre trazemos algum assunto da atualidade, algum assunto polêmico que envolve diretamente as questões de segurança pública desta casa, as questões de segurança pública da cidade, as questões de segurança públicas federais. E hoje nós agradecemos a presença, agradecemos também por ter aceito o convite, o doutor Vitor, que é o nosso professor da Direito da PUC, que nos trará uma palestra, uma apresentação sobre o que foi discutido na semana retrasada, né? Sobre a questão do endurecimento das leis penais, o que tange a segurança no Congresso Nacional. Então, só para deixar todos a par do que aconteceu, na semana retrasada foi votado alguns projetos do Congresso Nacional. Então, projeto de lei 3019/15, que obriga as empresas de telefonia a instalar bloqueadores de celular no presídio,
que é uma discussão antiga essa, que eu acho que tem muito a contribuir com a segurança nacional, tanto ela municipal, estadual, federal, mas a segurança da população. Um segundo projeto também que foi discutido. Agradecemos a presença aqui do nosso vereador Jorge da Farmácia. Muito bem-vindo, vereador. Obrigado, tenente. Também discutiremos aqui um pouco o projeto de lei 286204, que retira do Código Penal atenuantes para menores de 21 anos. Isso é, existem ainda no Código Penal diversas atenuantes que facilitam a vida do marginal entre 18 e 21 anos. Isso também já foi votado e retirado, e isso vai para a votação ainda do Senado. Vamos discutir um pouco sobre o projeto de lei 4471 de 2012, que acaba com o auto de resistência para obrigar a investigação de todas as mortes em confrontos com policiais, que é uma bandeira antiga já da esquerda, que ela acha que o policial tem que morrer. Ela acha que o policial tem que morrer para poder resistir. Então é uma discussão que, graças a Deus, a Comissão de Segurança em Brasília conseguiu entender, através principalmente da bancada da bala, que é nossos deputados Eduardo e Jair Bolsonaro, o nosso deputado Capitão Augusto, nosso deputado Major Olímpio, Cabo Sabino, dentre outros deputados que defendem a questão da segurança e defenderam muito bem esses quesitos. Também nós discutiremos hoje o projeto de lei 388 de 2015, que acaba com a saída temporária de presos. Na verdade, não acaba, né? O doutor vai explicar, mas ela reduz o tempo ou a maneira que os presos podem sair da cadeia. Hoje, nós temos uma grande incidência de ocorrências com as saidinhas, vulgo saidinhas, né, professor, que acabam deixando a polícia desesperada na época de Natal, Ano Novo, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia do Negro, Dia do Branco, qualquer dia solene, qualquer feriado que tenha no país, liberam 10, 50 mil presos para as ruas. Também discutiremos a Lei 8048/17, que cria um novo tipo penal para punir o uso de pessoas como escudo humano em ações criminosas. Também o projeto de lei 4500/2001 do Senado, que altera as regras da execução penal, dentre outros aspectos que existe uma série de medidas também que não foram colocadas aqui, que agravam, alteram e dão mais sustento para o trabalho da segurança pública nas ruas. Gostaria de passar nesse momento, antes de passar a palavra ao nosso doutor Vitor, a palavra aos demais membros da mesa, aqueles que quiserem fazer rapidamente uso da palavra, para que nós possamos escutar a apresentação do doutor Vitor. Senhor presidente, pela ordem, se me permite, assim como essa comissão que eu assumi, que é super importante, uma das mais importantes aqui da Câmara, eu tenho também marcado uma reunião agora nesse exato momento e eu preciso me ausentar por alguns instantes para poder deliberar e votar sobre alguns projetos também. Vereador Rodrigo, muito obrigado. A questão nossa ordinária já foi votada, já contribuiu com a nossa comissão. Muito obrigado. Deixo um abraço a todos, agradeço também a presença de todos aqui e peço a licença para poder participar da outra comissão nesse momento. Fique à vontade, doutor. Obrigado. Obrigado. Jota. Apenas dizer da importância, né, da discussão desses projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional, leis importantes, né, que devem melhorar a condição para as pessoas com relação à segurança. Nós temos aqui projetos que acabam dificultando essa famosa saidinha, conforme o tenente Santini disse, que é muito importante, né? As pessoas saem, não tem pai, sai dia dos pais, não tem mãe, né? Sai dia das mães. É interessante, o camarada não tem nada e sai apenas para roubar, para matar, né? Para cometer coisas ilícitas. Então, são leis importantes que nós também da Câmara temos interesse, estamos aqui para discutir. Muito obrigado, vereador Jota. O Ceará, fica à vontade com a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar a mesa, pessoa do vereador Tenente Santini, e dizer também da importância da gente, todo mês, estarmos aqui conversando de segurança pública, não é? E o importante, o enfoque dessa reunião, onde a gente está tratando aqui
de questões relativas à segurança, de leis que realmente não trazem mais nenhum sentido estarem aí, e outras que são temas que estão atuais sendo debatidos no Congresso Nacional. Então, trazer esses temas para uma reunião como essa, eu acho de suma importância. E acho que todos os segmentos da sociedade envolvidos na questão de segurança pública têm que ter um interesse, não é? Tem que estar atualizado com essas questões, que são questões que são nossas. É do nosso dia a dia, é do nosso interesse. E até porque, Tenente Santini, a gente vê que, uma vez que tenha uma comissão atuante, como tem sido essa comissão presidida pelo senhor, a gente vai ver que, com certeza absoluta, uma atenção maior vai ser dada para a segurança pública. E eu digo isso porque nós já tratamos de questões aqui em reuniões anteriores, que agora, bem recente, nós vimos aí elas serem colocadas no jornal, de forma a ser dada uma atenção realmente para essas questões. Então, talvez, se essa comissão não tivesse a atuação que tem e não trouxesse aqui temas como têm sido colocados aqui em reunião, de repente não teria a atenção que está recebendo. Então, nesse sentido, eu quero mais uma vez parabenizar por essa iniciativa, né? E nós temos que estar aqui, presente, valorizando esse momento, fazendo o reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido por essa comissão e, na medida da nossa possibilidade, no segmento que a gente atua, levar essas informações para todos, tá? Quero registrar também a presença aqui da Margarida, que é presidente do Conseg Campinas Sul, né? E que é uma companheira também que atua com a gente nos conselhos de segurança, e a gente sabe qual é a nossa luta, não é? Que não é pequena, é uma luta muito grande, mas eu sempre digo o seguinte, uma luta que vale a pena, porque nós temos conseguido muito, apesar de todas as limitações. Muito obrigado. Muito obrigado, Ceará. Vereador Jorge, quer assumir a mesa? Só. E com a palavra, nosso doutor Vitor Valente, que é nosso professor da PUC, vai dar explanação sobre as leis, né, professor? O professor está com a palavra. Excelentíssimo senhor vereador, Tenente Santini, presidente dessa Comissão de Segurança Pública, que na sua pessoa me permita cumprimento os demais nobres vereadores, integrantes dessa banca, dessa mesa, diretora. Também cumprimento aqui representantes do Conseg, demais colegas, cidadãs e cidadãos, né? Para mim é uma satisfação aceitar, ter essa honra do convite para refletirmos, debatermos um tanto quanto as questões de segurança pública, hoje discutidas em nível de Congresso Nacional, cujos projetos de lei, né, envolvendo os mais diversos temas, saída temporária, autorizações de saída, progressão de regimes, benefícios durante a execução da pena, são questões que atingem diretamente a municipalidade, as questões que atingem o futuro do direito penal, acima de tudo. E quando falamos em futuro do direito penal, de um lado temos o direito de punir do Estado, legítimo, desde que resguardados os princípios, os limites da Constituição e, ao mesmo tempo, as garantias individuais do acusado. Por isso que já dizia o saudoso penalista Ney Moura Teles, né, que o direito penal ele é muito importante, ele é o termômetro da sociedade. Porém, ele é o mais calamitoso instrumento social, já que lida com a força de punir, com o chamado ius puniendi, nessa questão da força do Estado, né? Enaltecemos a Constituição Federal, acima de tudo, em seu artigo 144 da Constituição, no que diz respeito à atuação da polícia judiciária, o próprio delegado participando ativamente, presidindo o curso do inquérito policial e, ao mesmo tempo, da polícia que hoje em dia serve como um escudo da sociedade, né? Então, para mim é uma satisfação, renovo mais uma vez os meus agradecimentos e a minha intenção aqui, passando até uma exposição, tomei a liberdade de fazer um quadro acerca dos projetos de lei. Não vou perder tempo com cada projeto de lei nesse momento em relação à numeração e ao tema, já que foram
muito bem expostos pelo nobre vereador Tenente Santini. Uma análise legislativa acho que é muito pertinente no que diz respeito ao antes, ou seja, ao atual sistema legislativo no nosso país. Qual é a previsão das leis atualmente, né, em relação a esses benefícios? E o depois, o porvir com relação a esses projetos, né? Bom, um primeiro tema que requer a devida atenção diz respeito à progressão de regime. Antes de chegarmos ao projeto que trata da progressão de regime e também do exame criminológico, eu tomo a liberdade, aqui já é de conhecimento de todos, em expormos algumas questões afetas à progressão de regime. Como que funciona atualmente? Claro, isso, sem problema. Então, como que funciona a questão da progressão de regime? Temos atualmente o sistema inglês ou progressivo. O sistema inglês ou progressivo, ele contribui para a humanização do reeducando, para a humanização do preso, porque ele tem a possibilidade do trabalho, tem a possibilidade do estudo, de atividades, e à medida que ele desempenha essas atividades, maior pressupõe ser a sua socialização, maior a concessão de benefícios. E eu cito aqui alguns dos principais benefícios que, na prática, infelizmente, não têm seguido aquilo que se espera na teoria. Um primeiro benefício, como já bem adiantado, isso já é constatado em termos estatísticos, diz respeito à saída temporária. Não só a saída temporária, como em determinados momentos, o livramento condicional e a suspensão condicional da pena. Atualmente, nós temos esse sistema progressivo de progressão de regimes, previsto no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, e também no artigo 112 da Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984. Né? Temos o sistema penitenciário, em que o infrator condenado pela prática de um crime ali ingressa e ele busca a socialização, com vistas à sua humanização. Temos as funções da pena de prevenção, de retribuição e de socialização, mas aqui vem um porém, uma reflexão. Será que a própria progressão, da forma como seguida atualmente, aliada aos mais diversos benefícios, logram êxito na socialização? Então, são essas questões que são debatidas no momento em nível de Congresso Nacional e que merecem ser repensadas buscando um maior resguardo da segurança pública. Né? Temos ali como benefícios, né? Podemos citar a progressão de regimes, como bem disse artigo 116 da Lei de Execução Penal, de 84, a saída temporária, artigo 122, a remissão da pena. Este benefício, a meu ver, tem uma pertinência, porque o próprio reeducando ele se dedica a cursos profissionalizantes de fato, à leitura, ao estudo, ao trabalho. Contamos até recentemente com uma resolução do CNJ regulamentando o tema. Temos o livramento condicional, com previsão no artigo 83 do Código Penal, e a suspensão condicional da pena, por fim, com previsão no artigo 77 do Código Penal. No que tange ao regime fechado, né, nós bem sabemos a questão dos regimes. Temos 3 regimes: o regime fechado, o semiaberto e também o aberto, para aquilo que nós chamamos de penas privativas de liberdade. Né? Logo, no regime fechado, o próprio preso reeducando, ele cumpre a pena no estabelecimento penal, por óbvio, com trabalhos durante o período diurno, dentro do estabelecimento penal, e retorna ao estabelecimento no período noturno. É possível a atividade extramuros? Sim, é possível, desde que seja em atividades e de obras públicas externas. Né?
é a previsão do artigo 34. E aqui nós temos, no artigo 34 do Código Penal, a necessidade da realização de exame criminológico. O que isto significa, né? E todos nós sabemos, mas aos cidadãos e às cidadãs, o próprio exame criminológico ele não é obrigatório, mas, por vezes, o juiz entende por bem ser necessário para avaliar, para se comprovar que o próprio preso ele tem essa capacidade de cumprir a pena num regime menos gravoso, né? Passar, por exemplo, progredir do regime fechado para o semiaberto em crimes de elevada gravidade, né? Inclusive, eu vou chegar logo mais na análise do correlativo projeto de lei, e o projeto de lei ele trata exatamente de um grupo de crimes que não foi trazido pela lei dos crimes hediondos e que pela pena, pelo fato de terem uma pena em abstrato superior a 8 anos, não são hediondos, mas são crimes de elevada gravidade e crimes comumente praticados. Por exemplo, temos o roubo simples, o roubo com a causa de aumento de pena, com o emprego de arma, qualquer instrumento que o valha, com a potencialidade de causar lesão, né? Temos a questão também do concurso de pessoas, o roubo praticado em concurso de pessoas. Temos o famoso sequestro relâmpago, a extorsão praticada mediante restrição da liberdade da vítima, em que há um dano não somente à questão patrimonial, mas, acima de tudo, a questão da liberdade individual, causando atemorização e, acima de tudo, pânico na sociedade. Acima de tudo. E, por sua vez, a própria polícia, ela tem que se desdobrar com maior tempo, com toda a competência que tem a polícia nesses casos, para buscar os seus autores, os autores dos crimes, desses crimes, envolvendo investigações, envolvendo colaborações premiadas e toda a questão hoje discutida em processo penal da modernidade. Temos o regime semiaberto, não vou perder o tempo aqui dos senhores ao explicar esse regime, até porque já é conhecido como tudo isso funciona atualmente na nossa sociedade, no que diz respeito à nossa criminalidade. Em linhas gerais, no regime semiaberto, o preso ele deve trabalhar, né, durante o período diurno, cumprindo aí as suas atividades em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Mas é mantido, ele retorna ao estabelecimento penal durante a noite para o devido cumprimento da pena. E o regime aberto que se embasa na autodisciplina do preso, no bom senso, ele não tem vigilância, né? E é uma das questões mais debatidas no nosso país, até porque, por conta de uma deficiência nesse regime, muitos promotores e juízes optam, em vez de concedê-lo, conceder o benefício da suspensão condicional da pena, já que lá tem um período de prova e o próprio reeducando, ele comparecerá de uma melhor forma, periodicamente, em juízo, não se furtando do foro distrito da culpa, né? Bom, posto isso, nós temos atualmente os requisitos para a progressão. Para os crimes comuns, infrações penais comuns, sejam réus reincidentes, sejam réus primários, o próprio réu deve cumprir 1/6 da pena, né? Para crimes hediondos e assemelhados tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo, deve cumprir 2/5 da pena em se tratando de réu primário. E se for reincidente em crimes da mesma natureza, terá de cumprir 3/5 da pena nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 90. Para ilustrar muito bem como tem sido o caráter liberalizante da progressão, e aqui eu quero deixar bem claro, isto não significa ir contra os direitos do preso, não devemos reconhecer, mas, por outro lado, nós temos que refletir
aquilo que se discute no papel, de fato, em termos de teoria, é tudo aquilo que acontece na prática? Eu tomo a liberdade de trazer uma tabela de benefícios, tudo isso acompanhado pela Secretaria da Administração Penitenciária e pelas VECs, as varas de execuções criminais do nosso país. Por exemplo, vamos supor para a progressão de regime e saída temporária em se tratando de um réu primário. Ele terá de cumprir 1/6 da pena. Ou seja, vamos supor que ele tenha sido condenado aí a uma pena de 5 anos. Bastará, por exemplo, o cumprimento de 10 meses a fim de que ele possa progredir ou até mesmo ter concedida a saída temporária, né? Algo totalmente desproporcional por vezes, naquilo que se consagra constitucionalmente, no que diz respeito à proporcionalidade das penas, né? Saída temporária, em se tratando de réu reincidente, basta o cumprimento de metade da pena, ou seja, o equivalente a 1 ano e 3 meses, que ele alcançará a saída temporária em se tratando aí de uma condenação com 5 anos. Para o livramento condicional, se for primário, o cumprimento de 1/3 da pena, ou seja, haverá de cumprir aí 1 ano e 8 meses. Livramento condicional, se reincidente, metade da pena, em 2 anos e 6 meses. E também o livramento condicional, se envolver crime hediondo ou assemelhado, 2/3 da pena, no que ele passará, por exemplo, a obter o benefício com um cumprimento de 3 anos e 4 meses, né? Notamos, portanto, uma questão que leva a uma necessidade de refletirmos, né, acerca da progressão de regime, as quantidades a serem aplicadas, mas sem nos esquecermos dos direitos do preso e, acima de tudo, de sua humanização, né, envolvendo a infraestrutura dos estabelecimentos penitenciários e, ao mesmo tempo, a conscientização. Geralmente, o próprio reeducando, ao deixar o estabelecimento penal, ele tem dificuldades de convívio, né? Geralmente ele apresenta, e nós muito bem sabemos todos, de que o próprio reeducando, ele tem uma baixa autoestima, ele não tem um pleno convívio familiar, por vezes encontra deficiências, dificuldades financeiras, econômicas, familiares, passando, por exemplo, ao alcoolismo ou algo que o valha, tornando a delinquir. Então, é necessário também que a sociedade, acima de tudo, e todos nós da sociedade, isso nós buscamos, uma conscientização do reeducando e, acima de tudo, um processo de humanização, até porque o próprio STF já reconheceu a questão da responsabilidade civil, e isso eu trago somente a título de curiosidade, do Estado em caso de morte do detento ou de infraestrutura precária dos presídios. Então, eu tomo a liberdade aqui de irmos diretamente para uma questão, né? Falei, por exemplo, dos benefícios, destacando a progressão de regime, e enfatizei, por exemplo, a quantidade. Estas quantidades são chamadas de requisitos objetivos. Só que nós temos os requisitos subjetivos. O requisito subjetivo é embasado no mérito, ou seja, se o próprio preso reeducando apresentar um bom comportamento durante a pena, o cumprimento da pena, isso é comprovado por meio de um atestado de conduta carcerária, e ele tendo essa provável capacidade de se adaptar de um regime a outro menos gravoso, ele terá o direito de progredir. Só que para alguns casos, isto por si só não basta. É necessário aquilo que eu disse há pouco, que é o exame criminológico. Verificar, apurar, avaliar, por meio de uma comissão técnica especialmente designada, de um profissional, a capacidade de delinquir do delinquente, ou até mesmo a capacidade para a sua progressão, né? Bom, o que nós temos necessariamente é que o exame criminológico, como eu disse, não é obrigatório,
né? Isso já é uma matéria pacificada na doutrina, na jurisprudência, tanto é assim que o STJ editou a súmula 439, admitindo-se a possibilidade de exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada. Eu tomo a liberdade, necessariamente, de passarmos agora para a análise do projeto de lei do Senado 4.500 de 2001. Qual a finalidade desse projeto? É acrescentar uma nova regra correspondente ao exame criminológico e também no que diz respeito a uma nova regra para a progressão de regime nas penas privativas de liberdade. Notem, senhores, nesse caso, primeiro de tudo, a matéria proposta, a redação proposta por esse projeto de lei, né? O projeto de lei 4.500 busca inserir, né, o parágrafo 1º-A no artigo 112 da Lei de Execução Penal, dispondo: no cumprimento de pena superior a 8 anos, a progressão só poderá ocorrer depois que o preso tiver cumprido ao menos 2/5 da pena ou 3/5 se reincidente. Uma questão interessante é a seguinte: o artigo 112 da LEP, a Lei de Execução Penal, trata da progressão de regime em crimes comuns. E o legislador inseriu, ou tem o objetivo de inserir, o parágrafo 1º-A, justamente para tratar dos crimes comuns. Não me parece aqui que o objetivo do legislador é tratar diretamente dos crimes hediondos ou equiparados. O objetivo do legislador é o seguinte: o que nós podemos verificar é que, para crimes graves que não sejam hediondos, e quais seriam esses crimes graves de acordo com essa proposta? São aqueles cuja pena seja superior a 8 anos, com a condenação superior a 8 anos, e necessariamente para esses crimes comuns, o reeducando só poderia progredir se cumpridos 2/5 da pena, se réu primário, ou 3/5 se reincidente. É um caráter mais endurecedor da progressão de regimes, né? É essa proposta que nós podemos avaliar, se pertinente ou não. Eu vou me furtar de qualquer juízo de valor, mas é uma realidade que busca o legislador no que diz respeito ao cumprimento da pena, né? Então, são essas considerações acerca do projeto de lei, né? Eu cito aqui até alguns desses crimes, como eu bem havia falado: o roubo. Temos o roubo circunstanciado, que pode chegar a esta quantidade de pena, né? Com emprego de arma, com concurso de 2 ou mais pessoas, que assola a sociedade, né? Temos a extorsão, artigo 158 do Código Penal, e a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, o chamado sequestro relâmpago, artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal. Bom, não bastasse isso, o projeto ele também busca inserir no artigo 131, parágrafo único, uma nova redação do exame criminológico. Por vezes, alega-se, é comum se alegar, por exemplo, que não foi possível realizar o exame criminológico ou que não há pessoal suficiente para tanto no próprio estabelecimento penal. Daí, o próprio legislador, preocupado com essa questão, tem o objetivo de inserir no parágrafo único a seguinte redação: constatada a impossibilidade material de realização do necessário exame criminológico por falta de pessoal técnico específico no estabelecimento penal, poderá o juiz decidir, ouvindo ou não outros profissionais, né? Então, o juiz ele pode decidir se o próprio condenado ele tem condições de progredir, independentemente ou não da realização do exame criminológico. E essa previsão é compatível com a atividade do juiz, porque o juiz
ele não fica adstrito ao laudo pericial, ele não fica adstrito ao exame criminológico, já que ele tem um livre convencimento motivado. Ele é imparcial, ele não traz um sistema de provas, ele deposita a cada prova sua relevância dentro do processo penal, sobretudo se tratando de um processo de execução penal. Bom, não bastasse isso, nós temos as famosas autorizações de saída, né? Então, no primeiro momento, falei da progressão de regimes e do exame criminológico, diz respeito ao projeto de lei 4.500, e nós temos aqui as questões afetas às autorizações de saída, vulgarmente, popularmente chamadas de indulto, né? Nós temos duas modalidades de autorização de saída previstas na Lei de Execução Penal. Por um lado, temos as permissões de saída, que são concedidas, via de regra, nos termos do artigo 120 da Lei de Execução Penal, para a questão de tratamento médico, problema de saúde familiar envolvendo ascendente, descendente, cônjuge ou algum grau de parentesco, né? E temos também a saída temporária, que visa a socialização, possibilita a frequência do condenado a cursos profissionalizantes, de instrução, de ensino superior, com a previsão no artigo 122 da LEP. Eu vou direto aqui à análise acerca da atual previsão legal da saída temporária, né? Lá diz o artigo 122, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento sem vigilância direta. Sem vigilância direta. A regra. Salvo em alguns casos, é possível a monitoração eletrônica pelas chamadas tornozeleiras eletrônicas. Nos seguintes casos, visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução de segundo grau ou superior, na comarca do juízo da execução. Inciso 3º, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Nós temos, por exemplo, como concessão desses benefícios, as datas comemorativas, né? Porque são essas datas que se enquadram nessas hipóteses que há pouco eu li. Nesse caso, datas comemorativas como Natal, Páscoa, Dia dos Pais e Dia das Mães. Só que é data comemorativa para eles. Para os cidadãos de bem, para a parte dos cidadãos de bem, nós temos que a saída temporária, isso já foi comprovado pela própria Secretaria da Administração Penitenciária, não é alcançado o seu objetivo na prática. Muitos saem e tornam a delinquir. Nós tivemos um problema muito grave no último ano em Campinas e também em relação a 2017, não por conta da omissão, pelo contrário, por conta da atividade dos órgãos públicos, só que por conta desse benefício, ao menos em parte, não querendo generalizar, estima-se que 338 pessoas, nesse caso reeducandos, deixaram de retornar ao presídio, né, ao próprio estabelecimento penal, crescendo aí de uma forma exponente o percentual de não retorno desses reeducandos, né? Então, a própria saída temporária faz com que os reeducandos também venham se deparar com problemas familiares, né? Tornam a delinquir e etc. E é algo a ser repensado hoje no nosso país. É importante observar, porque essa comissão, com brilhantismo dos trabalhos e muito pertinentes os projetos, mas eu destaco outros projetos em trâmite no Congresso Nacional que tratam sobre o tema, né? Nós temos o projeto de lei número 120 de 2016, de autoria do senador Davi Alcolumbre, né? Esse projeto, ele tem a finalidade, né, de, em crimes de grave ameaça à pessoa, crimes hediondos, né, e outros que o valham, os condenados por esses crimes violentos, eles somente terão direito
a saída temporária, desde que mediante monitoração eletrônica. A questão é que a monitoração eletrônica traz um custo muito elevado para a sociedade. E nós sabemos disso. Por mais precavido que seja o Estado nesse sentido, a monitoração eletrônica é de elevado custo, tem um elevado custo. Temos também, né, que o próprio condenado, ele é obrigado a usar esse tipo de controle, instrumento de controle, se flagrado cometendo outro crime, e também o projeto visa alterar as quantidades para concessão da saída temporária. 2/6 para réu primário e metade de cumprimento da pena para réu reincidente. Temos também, a título de curiosidade, o projeto de lei 3.468 de 2012, né, com a autoria de Cláudio Cajado. Também seguindo basicamente a proposta do projeto anterior, acrescentando que a concessão do benefício depende de parecer favorável da administração penitenciária. Também é necessária a comunicação daqueles que saíram, né, com benefício aos órgãos de segurança pública e também uma introdução dentro do Código Penal de uma circunstância agravante se aquele que faz jus ao benefício, durante o benefício, ele vem a cometer um outro crime. Né? Requisitos para a saída temporária da forma como atualmente previstos. Artigo 123 da LEP. Comportamento adequado, cumprimento de 1/6 da pena se o condenado for primário, 1/4 se reincidente e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. E esse é um requisito relativo, porque para a concessão, a finalidade do benefício é a ressocialização. Mas será que, quando alcançado o benefício, uma vez posto em liberdade, é mantida essa ressocialização? Então também é algo a ser revisto em termos legais. Né? Essa questão é importante no que diz respeito ao prazo. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias e também poderá ser concedida por mais 4 vezes durante o ano. O novo projeto, que é o que eu trarei logo mais, tem a finalidade de alterar essas quantidades. Né? Bom, indo direto aqui para o projeto de lei do Senado 388 de 2015, como bem dito pelo vereador Tenente Santini, esse projeto ele tem a finalidade de impedir o caráter liberalizante da saída temporária, né? Revogando ou até mesmo alterando os artigos 122, 123, 124 e 125 da Lei de Execução Penal. Né? Os motivos, pelo menos que eu cheguei a essa conclusão por meio de pesquisas. Há uma certa dificuldade de manter o executado no efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade. Há uma dificuldade de retorno do reeducando ao sistema carcerário, sobretudo quando condenado por crimes mais graves. Lá eu tirei um trecho da parte de justificação do projeto. Temos tido notícias comprovadas que muitos, né, dos autores, ao saírem, nunca voltam, e os que não fogem aproveitam tais saídas para cometerem novos crimes, causando um verdadeiro pânico na sociedade com vítimas de crimes bárbaros. Né? Então nós temos essa questão e a sensação da impunidade, acima de tudo, não atendendo à função da pena de prevenção, né? E também colocando à míngua toda a atuação da polícia e dos órgãos de persecução penal. Na estatística de 2012, né, 2013, 2015, nós tivemos também um aumento na concessão desses benefícios. Em 2017, Campinas e Piracicaba sofreram com o não retorno, né, dos condenados aos estabelecimentos penais, principalmente no que diz respeito ao Centro de Progressão Penitenciária Professora Taliba Nogueira e o CPP de Hortolândia. Né?
Outro tema afeto, né, e não querendo avançar, até por conta do avançado do horário, respeitando o tempo de exposição da comissão, mas de uma forma bem sucinta, outro tema diz respeito à revogação da atenuante, que diz respeito à atenuante da menoridade relativa, de menores de 21 anos, né? Ou seja, diz o artigo 65, inciso 1 do Código Penal, que os menores de 21 anos, na data do crime, ao tempo do crime, eles farão jus a uma circunstância atenuante obrigatória, a ser considerada, inevitavelmente, na segunda fase de dosimetria da pena, respeitando as fases da pena no artigo 59 do Código Penal. E necessariamente aqui é adotado um critério biológico, no que diz respeito ao discernimento do autor ao tempo do crime, ao tempo da ação e da omissão. É o que nós chamamos de menoridade relativa, tema previsto no nosso país desde o Código Criminal do Império de 1830. Né? Também temos, no que diz respeito à menoridade relativa, o artigo 115 do Código Penal, que, em se tratando, né, de infrator menor de 21 anos, a pena, o prazo prescricional, tanto da pretensão punitiva como da pretensão executória, da pena de execução, será reduzido à metade. Isso também vem causando uma certa sensação de impunidade. E nós ficamos de mãos atadas, sobretudo a justiça, no que diz respeito à persecução criminal de crianças, adolescentes, vamos dizer, em conflito com a lei, e de infratores menores de 21 anos que, infelizmente, se enveredam à prática do crime por conta do crime organizado e também de novas formas de criminalidade, né? Tráfico ilícito de entorpecentes, associação criminosa e todos os crimes graves, né? E temos a pena de multa, que também é reduzida à metade pela questão da menoridade relativa. Qual a finalidade do projeto de lei 8.862 de 2004, aprovado pela CCJ em novembro desse ano, algo recente, né? Visa retirar do Código Penal a atenuante obrigatória relativa aos menores de 21 anos, pelo menos alterando em parte o artigo 115 do Código Penal. Por que em parte? Porque para a questão da senilidade, que diz respeito aos maiores de 60 anos, o prazo pode ser reduzido à metade já no tempo da sentença, porque aqui não há discussões criminológicas acerca da reincidência desse tipo de grupo de pessoas, né, dos idosos. Também visa o projeto retirar o artigo 115, inciso 1 do próprio Código Penal, na parte correspondente ao prazo prescricional, a redução da prescrição em virtude da menoridade relativa, mas, ao mesmo tempo, o projeto se preocupa, e aí prezando pela segurança pública e combatendo aquilo que nós chamamos de cifra negra da criminalidade, os fatos que não chegam ao conhecimento das autoridades policiais, combatendo de fato aí os casos envolvendo, né, menores de 16, e também 18 anos. Esse grupo de pessoas, eles têm condições, de acordo com esse projeto, de comunicar, independentemente de um representante legal, maior, a ocorrência de crimes, diretamente ao delegado de polícia e aos distritos policiais. Outro tema, não querendo me prolongar, mas estamos já caminhando para o final, diz respeito ao uso de pessoas como escudo humano. Infelizmente, tem sido uma prática utilizada pelo crime organizado, pelo tráfico de entorpecentes e uma artimanha dos infratores na prática de crimes. É quando o próprio infrator, né, num contexto delituoso de um crime, ele se vale de um terceiro, um cidadão de bem, como um escudo para evitar qualquer tipo de ação por parte das autoridades competentes. Antes, aliás, de acordo com a atual situação, por uma interpretação muito forçada,
poderia configurar o crime de sequestro, artigo 148 do Código Penal, já que é uma conduta que atinge a liberdade individual da vítima, né? É algo que priva a sua liberdade, o seu direito de ir e vir, né? E se nós mantivéssemos a atual situação, essa questão da atual previsão do artigo 148, isso poderia dar a possibilidade para que o agente invocasse estado de necessidade, como algo que aconteceu, né, lá em Minas Gerais, em que pese a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ter decidido pelo sentido contrário, que o traficante lá, que se valeu de terceira pessoa como escudo humano, num contexto de disparos, né, com outro traficante, ele não estava acobertado pela excludente de ilicitude, que afasta o crime, que é chamado de estado de necessidade nos termos do artigo 24. Ele deveria responder sim pelo crime de homicídio naquele contexto. O que acontece é que necessariamente nós não temos um tipo penal para o escudo humano. E daí, notem, eu disse somente homicídio. Então, é algo desproporcional o agente ser punido única e exclusivamente pelo homicídio, quando ele atingiu um bem também no que diz respeito à liberdade pessoal, ao direito de ir e vir da vítima. E por isso que propõe, nesse caso, né, o projeto de lei do Senado 8.048 de 2017, a criminalização dessa conduta, com a seguinte redação: utilizar-se de alguém como escudo em ação criminosa para facilitar ou assegurar a execução, a impunidade ou vantagem de outro crime, a pena de reclusão de 4 a 8 anos. A pena prevista, diz o parágrafo único neste artigo, será aplicada sem prejuízo das penas correspondentes a crimes mais graves ou que lhes sejam conexos. Eu falo nesses crimes, por exemplo, de homicídio, né, os crimes conexos, homicídio, lesão corporal grave, em decorrência do agente se valer de outra pessoa como escudo humano. Então, de acordo com esse projeto, o agente responderia tanto pelo artigo 148-A do Código Penal, novo crime, em concurso de crimes com o homicídio e a lesão corporal, já que aqui não é mais aplicado o princípio da consunção ou da absorção, que o crime fim absorve o crime meio, né? Bloqueadores de sinais nos presídios. Essa é uma realidade no que diz respeito ao fato do Estado se mobilizar, já que é ele o titular do direito de punir, nos termos do artigo 144 da Segurança Pública, da Constituição, e nesse caso o Estado tem enfrentado problemas não por omissão, mas cada vez mais pelas artimanhas do crime organizado. Nós temos, como bem sabemos, os líderes de facção, que são conhecidos como torres, que eles emitem ordens aos soldados para que pratiquem os crimes nas ruas. Por isso que das 110 penitenciárias, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, poucas contam com bloqueadores de sinais. Ou quando contam, são obsoletos. Há um alto custo, né? Há um alto custo. Como tudo isso foi trazido por nosso legislador? Nesse caso, os estados passaram a regulamentar a matéria, editando leis estaduais, determinando que empresas de telefonia celular instalassem os bloqueadores nos presídios. Só que, inevitavelmente, né, a Associação dos Operadores de Telefonia, a ACEL, ingressou com ações diretas de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, alegando que esta competência não era dos estados, mas sim da União, nos termos da Constituição, já que cabe à própria União legislar privativamente sobre telecomunicações. E o objetivo do legislador é exatamente regulamentar essa matéria em nível da União, né? Temos, nesse caso, o projeto de lei 3.019 de 2015,
que tem a finalidade de determinar que as empresas de telefonia e operadoras de serviço móvel pessoal instalem bloqueadores de sinais de telecomunicações, radiofusões, de internet nos estabelecimentos penais. Repito, tem obstáculos econômicos, é difícil de determinar um campo de bloqueio do sinal, porque por vezes isso pode transcender a zona, o estabelecimento penal e atingir a terceiros usuários. Nós temos as herbes, né? Por vezes também nós temos casos em que a própria empresa de telefonia encontra uma dificuldade infraestrutural nos presídios, né? Principalmente como atender a toda essa questão de bloqueio, etc. Até porque não basta somente o bloqueio dos sinais, não basta, porque nós sabemos que, via de regra, haverá aí o contato do particular com o crime organizado. Nós estamos colocando empresas particulares com toda a idoneidade que tenham, mas nós não sabemos os rumos de tudo isso, com aqueles condenados por um crime, sobretudo o crime organizado. E um dos maiores desafios, inclusive que se discute atualmente, é o uso de aparelho de celular nos presídios, que nós temos inclusive 2 crimes, né? O crime de prevaricação imprópria especial, previsto no artigo 319-A do Código Penal, e também o artigo 349-A do Código Penal, que tem a seguinte redação: ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico, de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal em estabelecimento prisional. Por fim, senhoras e senhores, eu tomo a liberdade de trazer o último tema, né, que diz respeito ao auto de resistência. O que é o auto de resistência? Os agentes policiais, ao realizarem uma operação e verificando que atuaram com uma resistência, que o próprio infrator, né, aquele que recebeu a ordem, teve uma resistência frente à ordem policial e, por conta dessa resistência, é causado no infrator, aquele que resistiu ao ato, uma lesão corporal grave ou uma morte, necessariamente o agente policial ele pode firmar um auto de resistência, né? Assinado por 2 testemunhas e no sentido de que ele não causou intencionalmente essas lesões, sinalizando que ele não causou de forma intencional, propositadamente essas lesões, ou até mesmo homicídio. O que acontece? Há o projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional que visa afastar o auto de resistência. Então, toda e qualquer ação do agente policial que envolva uma resistência e dela produza uma lesão corporal grave ou a morte, isto leva à investigação com a data máxima vênia do agente policial. E aqui nós temos que ter cuidados. Nós sabemos com todo respeito de uma atividade policial que geralmente não observa devidamente os cuidados, mas nós sabemos também que a criminalidade é cada vez mais sofisticada e acompanhada a isso tudo vem a questão, né, da cultura de subversão da sociedade, quando parte da sociedade se inclina à prática desses crimes. Necessariamente, e aqui eu trago algo a ser considerado e refletido, hoje em dia prevalece que para as prisões em flagrante, o próprio infrator ele deve ser levado imediatamente à audiência de custódia. E isso tem dificultado a atuação dos policiais, né, quando atuam em prol da paz pública. Então, este ponto há de ser revisto, repensado, pensando não na questão da impunidade, de faltas de investigação única e exclusivamente, mas também prezando pela uma atuação da polícia e também pelo devido resguardo da sociedade, né? Então,
senhores vereadores, né, ilustres representantes aqui presentes, eu agradeço novamente pelo prestimoso convite. Foi uma honra participar aqui, ou ao menos pretender contribuir com alguns temas tão caros atualmente à nossa sociedade, ao município de Campinas. E agradeço novamente a presidência do vereador Tenente Santini e aos demais nobres vereadores pela oportunidade. Obrigado. Doutor, antes de fazer minhas considerações, eu quero abrir um pouco a palavra às pessoas que estão nos assistindo aqui. Quer falar, Major? Eu queria passar a palavra inicialmente para o Major Jaime, meu chefe de gabinete, foi um dos nossos comandantes aqui por quase 30 anos de tropas de polícia na rua, para que ele faça as considerações que acha conveniente. Senhores da mesa, agradeço a oportunidade de poder, em poucas palavras, até por conta do tempo, mas falar, doutor, tenho a satisfação de dizer ao senhor que fiquei feliz pela exposição, feliz pelo pensamento e muito rapidamente, só para que a gente tenha uma noção. Nós estamos hoje, como todo cidadão, acuados. Nós estamos no canto da parede enquanto os marginais estão a todo momento colocando a nossa vida em risco. Muitas coisas estão acontecendo no nosso país que se perdeu até a noção do que é certo e o que é errado. Se perdeu a noção do que é correto ser feito com relação à segurança pública. Pessoas que não têm qualidade nenhuma interferem na segurança pública hoje, dizendo para nós como é que a gente tem que se portar diante até de um marginal. Abaixar a cabeça, entregar o que nós temos, o relógio, o carro, o que seja, e sair. Porque o marginal tem todos os direitos. E aqui, quando a gente vê tudo isso aí, novamente, a gente tem que analisar que são projetos, né, que estão no Congresso, mas a análise que o senhor fez foi perfeita. Né? Fico feliz de saber que temos aí professores, acadêmicos, militando nessa área e passando para os nossos futuros advogados o que realmente a gente espera que a sociedade tenha noção. Não como a gente tem visto, né, que tem sido levado, infelizmente, em vários lugares, a notícia de forma errônea. Mas aqui, rapidamente, só falo para o senhor, parabéns, agradeço pela sua colaboração, né, tenho certeza que isso trouxe muita informação e que a gente possa, numa outra oportunidade, não ter uma sala somente com as pessoas que estão aqui, mas uma plateia repleta e cheia, que o senhor possa passar essa mensagem e que as pessoas possam sair desse local refletindo sobre o que está acontecendo com a segurança pública hoje no nosso país. Parabéns aí pela sua explanação. Gostaria de passar a palavra ao doutor Carlos Henrique Pinto, que também já foi secretário municipal dos assuntos da segurança aqui de Campinas. Boa tarde a todos. Eu cumprimento todos aqui presentes na pessoa do Tenente Santini e quero ratificar e colocar mais algumas palavras de forma breve, dizer que a exposição do senhor me remeteu à época ainda da academia, né? Eu tive bons professores também na área penal, mas a carreira seguiu para outras esferas, então o senhor fez eu me reportar e com uma aula magistral aos ensinamentos da academia. Eu continuo tendo a impressão, primeiramente, todas as colocações que o senhor fez, a interpretação, né, do ponto de vista daquele que aplica o direito, né, que eu compreendi bastante sobre esse tom que você procurou dar e de uma forma muito didática, mas eu continuo com a impressão que os nossos problemas ainda não são as leis que existem. Eu acredito que nosso arcabouço jurídico ele é muito positivo, ele é muito bonito, ele é muito bem feito, ele é muito bem embasado, ele é embasado inclusive com experiências em outras nações, né? O que eu continuo com a impressão ainda, já nos idos dos meus 50 anos, eu tendo a oportunidade de estar na parte executiva, né? É que o que falta para nós ainda é a vontade. É a vontade, o investimento na estrutura dos órgãos de controle, incluindo aí não só o judiciário, mas sobretudo as polícias, né? Eu acredito que esse ainda seja o principal motivo de nós depararmos tanto ainda com a impunidade, né? Com a falta de sensação de segurança e, sobretudo, com a inversão de valores, né?
O senhor disse em poucas palavras, Mazor, o que eu costumo dizer o tempo todo é que o povo, até por essa inversão de valores, está perdendo a capacidade de se indignar. Aquilo que é errado começa a querer parecer ser certo, né? Eu, quando era secretário de Assuntos de Segurança Pública de Campinas, eu dizia que eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho de ver a molecada voltar a falar. Quando eu crescer, eu quero ser polícia. Porque esse foi meu paradigma, né? O paradigma de você você imaginar que o mocinho tem razão e não o bandido, né? Hoje a gente é bombardeado por uma série de informações que levam a gente a inverter essa ótica e, sobretudo, né, desacreditar das nossas instituições. Todos os projetos de leis em comento e aprova a iniciativa, porque são leis que tramitam em anos diferentes, esparsamente no Congresso, elas trouxeram inovações, sim, capazes de minimizar esse efeito da sensação de impunidade, mas acredito, finalmente, conforme disse, que o que falta ainda é a vontade política dos nossos governantes de olhar para o tema segurança pública, envolvendo todos os órgãos que a compõem, de uma forma mais responsável, de uma maneira mais responsável. Sou a favor de, tal como existe na saúde, tal como existe na educação, de se prevenir verba, especificamente para esse conceito de segurança pública lato sensu, falando, né? Nós temos, às vezes, a polícia eficiente, mas não temos o eco no aparelho judicial, né? Infelizmente, o que se vê hoje em dia, para finalizar, são encaminhamentos de inquéritos concluídos pelo flagrante delito. Me deixou muito triste uma notícia que saiu no Fantástico e embasado na seccional de Campinas, que, tirando as capitais, é a que mais registra boletim de ocorrências durante o ano, que 90% de todos os inquéritos, vereador Jota, são arquivados, né? Então, eu aproveito a lição, me reportei ao tempo da academia, e com essa emoção mesmo que eu estou tentando passar para você é mais jovem, mas eu me senti um aluno com um ótimo professor, né? E repico aqui, eu acho que o nosso problema ainda é a vontade política dos nossos governantes em tratar da segurança como ela precisa. Nosso arcabouço jurídico ele é muito bom, ele é muito eficiente, mas não há aplicabilidade. Era essa a colocação que eu queria deixar para vocês e obrigado. Muito obrigado, doutor. Queria agradecer a presença do nosso amigo Teófilo Carrara, que é teólogo da Igreja Presbiteriana. A uso da palavra, Teófilo. Gentileza. Quando o nobre Carlos Henrique ele disse a sociedade em si, hoje ela está individualista. E o problema do individualismo é, eu penso nos meus problemas e uso as pessoas para resolver meus problemas. A segurança pública ela é um reflexo da falta do planejamento do poder municipal, do poder estadual e federal. Quando a sociedade inteira falha, a polícia militar ela está presente para resolver os problemas. Então, vocês são vereadores, o vereador mais velho da casa, o J. Silva, começa a pensar no hoje, para que no amanhã os problemas que estão se encontrados hoje possam ser resolvidos. Porque temos uma sociedade que está sendo corrompida e está se perdendo seus valores. A culpa em si também é dos políticos, que muitas das vezes vê problemas menores, mas os problemas grandes viram-se as costas. Obrigado, Teófilo. O senhor quer falar? Boa tarde a todos. O Tenente Santini, eu falo aqui como um cidadão campineiro, nascido aqui há 66 anos. E, como morador aqui de Campinas, acompanho a Câmara Municipal há várias gestões. Só deixar registrado aqui que saio daqui satisfeito por ver que há muito tempo eu não via na Câmara Municipal um vereador tão dedicado e competente na área de segurança pública. Saio daqui mais seguro por saber
que o senhor está presente na Câmara. Hoje eu tenho uma neta de 1 ano e 3 meses. A minha maior preocupação é a segurança dessa criança, por incrível que pareça. O bairro que eu moro é muito visitado por meliantes e sempre uma notícia ou outra chega para a gente. Eu me sinto seguro tendo o senhor na Câmara. Cumprimentar o professor Vitor pela grande explanação. Eu fui aluno, sou bacharel em Direito, tive o prazer de ter um promotor público como professor de Direito Penal, Dr. Paulo Weber, que tenho certeza está no céu. E o senhor, como o Dr. Carlos Henrique falou, foi muito agradável para a gente. Então, Tenente Santini, meus parabéns e obrigado. Muito obrigado, né? Eu gostaria de fazer 1/20 do que a gente pretendia fazer na área de segurança, mas infelizmente não depende só do Legislativo, né? Mas agradeço, também parabenizo o filho do senhor, que é o vereador Nelson Rosa, que ele também é um grande colaborador no combate à violência. A bandeira do vereador Nelson, está aqui o doutor Carlos Henrique Pino também no gabinete, é o combate às drogas, que eu acho que é metade dos problemas que nós temos na segurança pública hoje estão no envolvimento das pessoas com drogas, né? Então, parabenizo também, vereador Nelson Rosa, por essa bandeira que é muito difícil, muito delicada. Agradeço a palavra do senhor. Gostaria de passar a palavra ao nosso amigo. Vai falar, Jota. O vereador J. Silva, a palavra está com o senhor. Eu gostaria também de parabenizar aí o doutor Vitor Valente por essa aula, né, por essa explanação maravilhosa. E dizer também, eu concordo com o doutor Carlos Henrique, quando ele diz que falta vontade política, né? E é uma grande verdade. É inadmissível a gente ver tantos projetos sendo protocolados, sendo discutidos no Congresso Nacional com relação à segurança no Brasil e praticamente não saem do papel. Discute aqui, discute ali, aprovado na CCJ, aprovado não sei aonde, mas não sai daquilo, não sai desse lugar. Então, há sim, sem dúvida nenhuma, uma grande vontade, uma grande falta de vontade política, né, para poder botar em prática esses projetos e poder dar uma punição um pouco maior aos bandidos, à bandidagem, que agem por aí, à torto e à direito, porque sabe que não tem punição. E eu parabenizo, mais uma vez, aqui ao presidente da comissão, o Tenente Santini, comissão que eu tenho a honra de poder participar como membro, por trazer para essa casa essa discussão bastante importante. É claro, alguém pode dizer, não, mas isso não depende do município, não depende da Câmara, mas nós, como cidadãos brasileiros, temos que aqui embaixo discutir o problema, né, levantar as dificuldades para ver se um dia nós tenhamos daqueles que têm o poder da caneta, aqueles que têm o poder lá em cima, possa ter um pouco mais de vontade política e botar em prática todas essas leis, todos esses projetos que estão em tramitação para que a população sinta pelo menos um pouco mais segura. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Jota. Gostaria de passar a palavra ao nosso amigo Ceará. Em primeiro lugar, eu quero também, como os demais, cumprimentar o Dr. Vitor Valente por essa exposição, mas eu gostaria de fazer aqui algumas colocações que algumas vai convergir para algumas colocações feitas e outras não. E gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Eu entendo que aquilo que foi colocado aqui em discussão no Congresso é importante, mas é muito pouco. E aí eu discordo, doutor Carlos Henrique, com muito respeito, de que nós temos legislação, o que falta às vezes, outras medidas. Nós faltamos muito também, temos legislação. Um Código Penal de 1940 não responde hoje àquilo que é o anseio da população. Então, nesse ponto, eu acho que falta muito ainda em termos de legislação e acho que o nosso Congresso é muito ineficiente. Ele produz muito pouco para dar uma resposta à sociedade. Gostaria de ouvir a sua opinião. No entanto, o aspecto da vontade política eu concordo plenamente. Nós acompanhamos aí bem recentemente,
quando o então ministro hoje do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, estava como ministro da Justiça, e ali foi dito o seguinte: vamos criar agora o Ministério da Justiça e da Segurança, para dar uma ênfase na segurança pública que nesse país não tem. E eu continuo afirmando, em 2009 nós tivemos a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, quando a de saúde já é a 36ª, 7ª. Isso mostra que segurança pública nunca teve como pauta prioritária neste país aqui. Eu estou vendo aí candidatos à presidência da República dizendo que criarão o Ministério da Segurança Pública. Porque estão entendendo que não dá mais para ficar sem dar uma resposta efetiva para a população. Agora, quando nós discutimos essa questão só da legislação, nós não chegamos a discutir a realidade que nós vivemos hoje, muitas vezes, em termos daquilo que nós estamos querendo mudar em termos de legislação. Por exemplo, há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, eu estive com uma comissão formada por membros da OAB, de outros membros da Sociedade de Medicina de Campinas, um levantamento dentro do Complexo Penitenciário Campinas-Hortolândia. Essa discussão, tanto da ressocialização, que à época nós discutíamos qual era esse percentual, que era da ordem de 7%, é nada. Então, se nós temos uma ressocialização da ordem de 7%, alguma coisa está errada. Da mesma forma, quando nós falamos ali na medida de evolução para cumprimento de penas, nos diversos regimes, nós temos dificuldades de espaço para a progressão de regime. Nós não discutimos isso. Então, eu acho que a discussão é muito mais profunda, é pena, e eu queria fazer algumas outras considerações, que o tempo é muito pouco, e eu sei que não dá tempo de fazer alguns questionamentos, mas eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Realmente, é o que eu estou pensando, ou eu estou enganado que o nosso legisladores são muito ineficientes e discutem muito pouco, e nós estamos com leis muito atrasadas. Esse é um ponto. E aquilo que nós temos hoje, se realmente nós estamos discutindo alguns pontos que precisaria ir muito mais profundo para avaliar o que nós temos hoje e que não dá resposta. Eram essas minhas colocações. Muito obrigado. Ceará, agradeço. Vou passar a palavra para o doutor Vitor, para ele fazer as considerações finais e responder. E, se é importante nós acharmos aqui, vamos chamar uma audiência pública, daí a gente tem um debate com maior tempo, com mais pessoas para nos auxiliar aqui. Então, doutor, considerações finais. Bom, primeiramente, agradeço a todos pelas singelas palavras. Mesmo não sendo digno, acho que nós temos que, e aí eu me sinto à vontade, de refletirmos isso abertamente com a sociedade e termos todos conhecimento de que todos nós estamos bem imbuídos na questão da segurança pública, visando assegurar, né, não só os direitos dos cidadãos, como também daqueles que podem se enveredar para a prática de um crime, né? Deixar isso muito claro e, ao mesmo tempo, agradecendo ao nobre vereador, pela oportunidade, no que diz respeito em acusar uma ineficiência de fato do poder legislativo, né, em saber lidar com a questão da segurança pública. Até porque nós não podemos considerar o direito penal como algo simbólico, como algo emergencial, que é vamos dizer assim, uma espécie de medicamento que fecha a ferida, mas fica a cicatriz, né? E a cicatriz fica na sociedade, não só com relação à presente geração, mas às presentes gerações, já que uma lei ela tem vigor não somente no presente, mas também ao futuro, por anos, assim como propostas políticas.
né? Discutirmos, por exemplo, a questão da redução da maioridade penal, por mim, é praticamente tornar malfadada uma geração. Quando, em verdade, nós precisamos discutir, isto vem, por exemplo, em nível de Congresso, questões da educação, né, de lazer, prezando pelo princípio da proteção integral e da primazia da criança e do adolescente acima de tudo. Isso não é somente prezar por uma lei, mas sim por famílias, né, na formação de cidadãos. Então, eu vejo que, com relação a isso, nós temos, sim, um direito penal, em primeiro momento, que é direcionado por uma questão emergencial, e também o Código Penal de 1940, desde a época de Nelson Hungria, né, o que nós temos é que esse código passou por uma reforma pontual no que diz respeito à teoria da pena, em 1984, inclusive com a participação de René Arieldotti e Miguel Reale Júnior, né, grandes penalistas. E foi trazido um sistema muito avançado de penas. Nós temos um sistema inglês. A questão são os benefícios concedidos, e eu vejo sim que o Código Penal ele tem que ser reformado em algumas partes, com um bom projeto legislativo e, ao mesmo tempo, de políticas públicas em matéria de segurança pública, não esquecendo também dos grandes, lá do próprio Congresso Nacional, no que diz respeito à sua atuação, de estruturarem os órgãos públicos. Né? É necessário que um delegado de polícia ele seja, de fato, o titular, presidente do inquérito policial, tendo prerrogativas, direitos, tal como um promotor de justiça, um juiz de direito, né? E sofisticação também nas tecnologias de investigação. Professor, muito obrigado. Eu vou fazer também minhas considerações finais, né? O senhor colocou aqui no início da palestra, será que as progressões logram êxito na ressocialização? Eu vou responder para os senhores como policial que atuei muitos anos no combate ao crime organizado. Não, não funciona. Simplesmente a cadeia não funciona. Qual que é a solução, então, que o judiciário nos dá hoje? Solta os presos. A cadeia não funciona, então solta os presos. Vamos descriminalizar a droga, o tráfico, e vamos botar a pessoa na rua, já que não funciona. Sendo que era para ser o contrário. Nós deveríamos ter no Estado, Ceará, um sistema, um projeto de construções de presídios permanentes. Nós temos que encarcerar. E essa é a discussão da esquerda brasileira, né? Agora, indo para o lado político. O desencarceramento da população carcerária, que é vitimizada, oprimida, sofrida, ferrada, que não tem condições de... Nós tínhamos que agravar a pena. Eu não posso deixar uma pessoa que cometeu um homicídio matar uma pessoa a tesouradas, como um caso famoso nosso aqui no Brasil, e ficar 7 anos na cadeia, aquela pessoa sai da cadeia e vida normal para ela. Eu não posso deixar um traficante receber uma pena de 5 anos e 4 meses, o cara está vendendo tonelada de droga, e sair da cadeia com 1 ano. Eu não posso deixar a pessoa roubar alguém à mão armada e ficar, uma outra condenação que é normal, o juiz gosta de pena de 5 e 4, né? E o cara ficar 10, 11 meses na cadeia e sair, e tá a vida normal para ele na rua. Eu não posso deixar que esse marginal, esse bandido, saia da cadeia no Dia dos Pais e faça como fez com aquele estudante de Sorocaba que entrou no aplicativo para dar carona online e pegou um vagabundo que a estrangulou, estuprou e a matou, com 22 anos a menina. Porque a sociedade tem que ser equilibrada, que os direitos humanos... E o direito humano nosso aqui? E o nosso direitos humanos da população de bem? Isso aí ninguém trata esse assunto. Então, além de endurecer as penas, que finalmente nós estamos vendo um movimento nacional contra a marginalidade, nós também temos que dar força para os policiais. Nós também temos que dar força para a população de bem que está vítima desses vagabundos. Ah, mas coitado, direitos humanos, o cara não tem oportunidade na vida dele. Tá bom. Enquanto isso, eu faço o quê? Não tem oportunidade. E nós, como sociedade, como autoridades municipais, estaduais, federais, vamos fazer o quê enquanto isso? Vamos ficar assistindo de camarote aqui, Ceará? Sair na rua aqui, você ser assaltado? Porque aquele pobre, coitado, vitimizado, não teve oportunidade? Pessoal, vou ter uma solução por enquanto. Nós precisamos investir, sim, doutor, em educação. Quantos anos demora para mudarmos uma geração? Se nós começarmos hoje, eu sempre falo isso, a investir em educação. Se Campinas hoje construir o projeto piloto da melhor educação no Brasil, em quantos anos nós vamos
colher frutos dessa educação de qualidade? 30 anos. É a idade do senhor, doutor, para a gente pegar a próxima geração. Enquanto isso, como é que eu mantenho a sociedade protegida desse bando marginal? Como é que eu mantenho a sociedade, a sua mulher, o seu filho, o nosso funcionário aqui, a pessoa que limpa o chão lá da rua, como é que eu mantenho essa sociedade protegida? Só tem uma solução, por enquanto, é cacete e bala. Não tem outro jeito, é mandar nego para cadeia, mandar nego para o caixão, dar força à polícia para atuar. Não tem como, nós estamos praticamente numa guerra civil. Só sabe isso, o Major Jaime está aqui testemunha, quem está na rua hoje. Nós estamos hoje no Rio de Janeiro com 350 marginais mortos e 120 policiais mortos. O que a população pensa? Pô, excelente. População de direitos humanos, né? 120 bandidos policiais mortos, 350. Para a população da esquerda, direitos humanos, era para ser igual. Era para ser 350 marginais e 350 policiais, como se estivéssemos realmente numa guerra declarada entre os Estados Unidos e a Rússia. Só que nós não estamos. É a força do Estado contra a marginalidade. Então é um absurdo nós temos que ouvir ainda num país como esse, um país que as leis não são cumpridas, concordo com o doutor Carlos. Existem diversas leis, elas não são cumpridas, não temos poder de fiscalização, não temos braço armado, um efetivo pequeno policial para ser cumprido, e ouvi ainda pessoas defendendo os marginais e ouvir juristas, juízes soltando os marginais. Qual que é, para terminar agora, qual que é o incentivo que o policial tem na rua de entrar numa favela, buscar o marginal dentro da toca lá, tomando tiro de fuzil, meter o grampo nesse vagabundo, levar ele para a cadeia, o delegado ratifica a voz de prisão e em 24 horas vem o juiz e solta aquele marginal na audiência de custódia. Qual que é o reflexo disso na segurança pública? Você acha que aquele policial vai querer voltar amanhã na favela de novo? Vou tomar tiro de novo? Para o juiz me soltar de novo? Então, nós estamos hoje num abismo cultural, num abismo de conceitos, de princípios, de ideologias, que nós precisamos mudar isso nesse país aqui urgentemente, ou senão não teremos nem casa para que nós possamos voltar. Essas são minhas considerações. Gostaria também de parabenizar o senhor, doutor, pela brilhante explanação. Fico muito feliz de um professor hoje novo da PUC ter essa bagagem de conhecimento e essa eloquência que o senhor tem. Estava falando para o vereador Jota, que é radialista, que o senhor poderia até trabalhar na rádio, voltar um programa de rádio com ele, porque o senhor fala muito bem explicado, e isso nitidamente mostra que o senhor realmente estudou a matéria e conhece e faz jus à cadeira de professor da nossa mais conceituada, ou das mais conceituadas faculdades do Brasil. Então, meus parabéns, obrigado por terem vindo, obrigado a todos que participaram aqui. Infelizmente, devido ao avançado do tempo, eu sei que existem mais outras perguntas, mas eu terei que declarar encerrada a nossa 9ª reunião ordinária da Comissão para Assuntos de Segurança Pública. Muito obrigado a todos que nos assistiram e nos procurem através do gabinete. Se alguém tiver alguma pergunta para o professor, nós faremos questão de encaminhar para as respostas. Muito obrigado a todos. TV Câmara Campinas.